Bom, meu nome é Neto, eu tenho 50 anos e meu signo é Libra. Meu pai, como eu sou o Neto, meu pai é o mentor Furguim Muniz Júnior e a minha mãe é Nilza Ricciarelli Muniz. Meu pai é mecânico, sempre foi mecânico, hoje está aposentado. Minha mãe é secretária, sempre foi secretária, hoje está aposentada também. Eu sou formado em comunicação social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, turma de 87. Não era ainda a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é hoje, que é uma indústria, né? Era uma faculdadezinha pequenininha. É de lá. Eu nunca pensei em escrever um livro. Quer dizer, eu pensava no íntimo em escrever alguma coisa que um dia pudesse virar um livro, mas não esse livro. Eu escrevia os textos, eu comecei escrevendo os textos na internet, comecei num blog, depois fui pro Facebook, e aí no Facebook eu comecei a ficar viciado, não nos likes e nos compartilhamentos, mas na ideia de que eu podia escrever uma coisa e mensurar imediatamente depois se aquilo tinha tido boa receptividade ou não. Aí eu comecei a gostar dessa brincadeira, de escrever os textos e ver qual era a reação que as pessoas tinham e brincar com essa ideia de, bom, esse assunto aqui não é legal, esse assunto é legal pro ponto de vista das pessoas e tal. E aí eu percebi que a maioria dos textos que eu fazia era um texto de humor, mesmo sem perceber que eu estava, ou sem pensar que eu estava fazendo isso. Então, eu acho que o livro começou desse jeito, assim, mas sem a pretensão de virar um livro. Aí eu conheci o Duran, quer dizer, eu já conheci o Duran. E o Duran falou pra mim, pô, você precisa publicar esses textos no formato de um livro. Eu falei, pô, já estão publicados, né? Eles estão lá no Facebook, quem quiser ler, vira e mexe o texto volta, né? Porque alguém faz um comentário num texto lá de trás, de um ano atrás, aí ele volta, aí um monte de gente começa a conversar. Eu acho que o Facebook tem duas características. Uma que falta conteúdo original. É difícil você ver alguém que escreve ficção no Facebook, né? O cara escreve o que aconteceu com ele, copia uma matéria de jornal e tal, mas não tem conteúdo original. É muito raro isso. Que é até uma razão que eu acho que os textos acabaram sendo muito lidos aí. Então eu disse pro Duran, mas já está publicado tudo isso. Ele falou, não. Falou em português, né? Neto. Tem que ser uma coisa física. E aí eu fiquei encanado com esse negócio físico. Eu falei, puta, é verdade, né? O livro não é uma coletânea de textos, o livro é um objeto, né? É um objeto que você tem, ele fica nos lugares, assim, diferente do Facebook. Aí eu falei, pô, vou publicar um livro, vamos fazer isso então. A Cora Horner no Rio, que já gostava das coisas que eu escrevia, a gente se correspondia também, deu uma puta força para isso. Eu achei que ia ser super difícil achar uma editora, o mercado de livro é um desastre hoje em dia, assim, tá na mão de 2 ou 3 livrarias só, mas achei rápido também a editora e as coisas deram certo, assim, então foi assim que acabou saindo. Erros. Eu tô pensando nos melhores erros, como é que eu seleciono os melhores erros, entendeu? Porque tem erro que não acaba mais. Eu acho que
Acho que talvez o principal erro que eu fiz na vida foi me transformar em dono de agência, ao invés de criativo. Porque quando você passa a ter uma agência que é sua, eu costumava dizer assim, que a minha função como diretor de criação é dizer sim para aquilo que é bom, não para aquilo que é ruim, e se o cliente insistir, vice-versa. Se o cliente insistir vice-versa, só acontece porque eu virei dono de agência. Se eu pudesse ser um criativo pro resto da vida, eu só ia querer fazer aquilo que eu acho bom e aquilo que eu acho ruim. Mas fazer parte de uma agência, ou ter uma agência que não é parte de um grupo internacional, num país como o Brasil, com 200 funcionários, às vezes você tem que conceder, porque senão você não consegue manter a agência viva. Eu acho que esse é um enorme erro. Eu acho que assim, eu acho que eu tenho uma obra de arte para cada disciplina artística que é aquela coisa que quando eu vi pela primeira vez eu falei, meu Deus, né, isso muda o que eu achava das coisas. Assim. Eu acho que em pintura tem Goya. A primeira vez que eu vi a luz de um quadro de Goya eu falei, caraca, isso é outra coisa, isso não é pintura mais. Em música, pô, eu sou da geração Led Zeppelin, então na minha época de adolescente, ou você gostava do Led Zeppelin, ou você gostava do Deep Purple. Eram duas facções muito distintas, principalmente porque o Deep Purple tinha teclado e o Led Zeppelin não. Então eu sempre fui Led Zeppelin. A primeira vez que eu ouvi Led Zeppelin eu falei, isso é o Goya da música. Apesar de que eu só conheci Goya depois. Cinema eu acho que tem Antonioni. Antonioni foi Blow Up é um filme emblemático, assim, mudou o meu jeito de ver cinema. Que mais? Literatura é fácil, assim, é fácil e não é nada criativo. É Bukowski, assim, que eu sempre li desde moleque, sempre gostei muito. Mas tem um monte, tem uma infinidade de outros. Hoje em dia tem um cara chamado... eu sempre confundo com o Palahniuk, não é o Palahniuk de Clube da Luta, é o Shed... Depois se eu lembrar a gente edita isso, porque eu não vou lembrar agora. Que é o cara que fez The Average American Male, que é um clássico atual, contemporâneo. Assim. E por aí vai. Teatro tem o Asdrubal aqui no Brasil, do Hamilton Vaz Pereira, que é uma pena que a gente tenha perdido, ou que o Hamilton tenha deixado de fazer o que o Asdrubal fazia. Mas enfim, por aí vai. Cara, eu queria acreditar em inspiração, eu juro que eu queria, mas eu acho que eu fui doutrinado a não acreditar em inspiração, porque o que acontece, como a minha vida profissional sempre foi em departamento de criação de agência, a gente sempre trabalhou com meta, com prazo, com número, com venda, então assim, a gente não tem a oportunidade de chegar pro cliente e falar assim, olha, eu tô te apresentando isso aqui, ficou uma merda, porque eu não estava inspirado. Entendeu? Você tem que apresentar, mesmo que não é muito bom, ou que você não conseguiu fazer bem. Aí você fala isso. Eu só comecei a achar inspiração interessante quando eu comecei a escrever essas porras desses textos. Porque aí eu comecei a perceber que tinha dia que não adiantava eu tentar escrever. Não adiantava. Todo texto que eu escrevi que eu gostei foi um insight, foi uma inspiração. Foi alguma coisa que eu olhei que eu falei, putz, isso é legal, cara, isso é engraçado, isso eu queria falar mais sobre esse assunto, assim. Ou quando eu pinto, em casa eu pinto com acrílica, né? Tem dia que eu olho o quadro e falo, meu, não vou botar a mão nesse negócio hoje porque não vai dar certo, e não dá mesmo. Agora, no dia a dia mesmo, não tem inspiração, tem que fazer, tem que resolver, não tem conversa. Tem dois ensinar a ler, né? Quem me ensinou a ler foi a professora Dona Alice, minha professora no primário. Mas isso aqui me ensinou a entender que algumas letras juntas viram uma palavra, que não é necessariamente ler. Quem me ensinou a ler mesmo foi a minha avó, com os livros que ela dava quando eu era criança. Ela me dava quando eu tinha 8, 9 anos, ela dava Agatha Christie para eu ler.
muita coisa eu não entendia, mas eu ficava fascinado com aquele universo de Agatha Christie. Eu li Agatha Christie antes de ler Tintin, que é outro universo também, que quando você dá para um jovem, assim, de hoje em dia, eu vi minhas filhas com 8, 9 anos pirarem com a história toda de Tintin, né? Quem mais? Arsène Lupin. Arsène Lupin era um outro que a minha avó me dava também para ler, então eu acho que quem me ensinou a ler mesmo foi minha avó. Eu não tomo café da manhã. Na verdade é assim, eu tenho uma rotina muito esquisita. Eu acordo tarde, tipo 11 horas da manhã, e vou dormir 6, 7 horas da manhã. Então eu não tomo café da manhã, eu acordo. Sim. Então é assim, eu acordo via de regra atrasado, saio correndo, almoço na minha mesa geralmente, e aí fico na agência até umas 10 da noite. Aí vou pra casa e começo a fazer um monte de coisa em casa. Geralmente não janto também, então eu sou totalmente indisciplinado assim, com horários e com refeições.